Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horário você está assistindo. Eu sou o tutor Henrique de Matemática, ok? Do canal Física Mate Intocável. Eu vou ensinar matéria de matemática para vocês aqui. Eu, na maneira inicial, vou fazer uma abordagem bem mais básica dos elementos e matérias e conteúdos que a gente tem que ver e a gente conseguir ter um avanço linear com um grau de dificuldade crescente e a gente conseguir dominar essa matéria em qualquer tema que vamos partir do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino superior e após isso vamos ir trocando ideias e assuntos sobre problemas, né? Teremos também perdão, aulas só resolvendo problemas e questões, da qual a gente vai poder dialogar sobre, ok? Em primeiro momento eu não tenho câmera, também perdão para gravar o meu rosto, para ficar uma comunicação mais. Pode-se dizer olho a olho, mesmo não sendo verdade essa análise com vocês. Entretanto, eu não tenho ah, o ambiente correto para gravar. Não ia ficar interessante para a estrutura da aula, tá? Mas isso é irrelevante, ok? Primeiro eu vou fazer uma aula com vocês, tá? De introdução à álgebra. Eu vou ensinar alguns conceitos para vocês. Aqui no curso a gente vai tudo entender uma base até mais aceitável que outros cursos detêm sobre a matéria, ok? A gente tem diversos cursos que não subentendem, por exemplo, a compreensão dessa matéria, operações matemáticas envolvendo os números, porque se vem como uma matéria muito básica e que o aluno tem que saber independentemente, mas é que como se valeria para qualquer idade, fica difícil de qualquer pessoa entender isso. Mas, claro, há até um limite onde vai isso e, e propostas matemáticas do cotidiano que a gente pode enxergar sobre como soma, e diferença e produto. Eu acho que o curso não precisa se focar tanto nisso. É até uma coisa elegante de dizer, não tanto, mas é bem foda, é sobre um processo individual que cada pessoa consegue contemplar isso de maneira sozinha. Eu não preciso do auxílio para entender multiplicação e soma e diferença e divisão. Ela consegue ter uma, uma concepção de como isso funciona individualmente e que é uma base de pensamento muito fundamental na matéria, né? E que se envolve num grau de dificuldade mais acentuado na matéria de física, matemática e química. A gente consegue observar esse padrão com os cientistas de alto nível, ok? Mas isso não é o foco, tá? Vou voltar para isso. E aqui a gente vai focar nessas aulas de conteúdo e na aula de resolução, qualquer ah, resolução de exercício, bizu ou matéria que eu e o Piscininho deixar de dar, por favor, comente com a gente. Ok, é muito importante, a gente quer realmente fazer um projeto interessante para vocês consumirem. Sei lá, resolução de algum modelo de exercício em trigonometria, ok? Soma, a gente vai ver a nível olímpico, esse é um exercício até básico, mas assim, para o ensino brasileiro, não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, esse não é o meu ponto. É um nível de dificuldade avançado, ok? E que, pô, vamos supor, o Henrique esqueceu de dar uma aula, o Psini esqueceu de fazer uma demonstração das leis de Kepler para mim, nas que não são intuitivas. E, bom, só um exemplo, né? Por favor, ajude a gente quer fazer um processo de ensino interessante para você. Aqui, vou tomar uma água agora, perdão. Essa definição de potência, né? Escrever aqui umas. Vamos lá.
Definição. Número A elevado a enésima potência pode presumir como produto de A por ele mesmo N vezes. Ok. E isso já é suficiente para a gente mirar algumas propriedades, por exemplo, essa primeira, né? Que o A elevado a N vezes o A elevado a N é igual ao A elevado a N mais N. É muito difícil da gente entender que vai ter o produto de A por ele mesmo M vezes, seguido de N vezes. Então a gente vai ter o produto seguido de A por ele mesmo, M mais N vezes. Por isso que a gente pode acrescentar essa propriedade, tá? No, na nossa cartilha. A mesma coisa vale para a segunda, né? É difícil a gente separar o produto de AB e isolar com os produtos de A seguido por ele mesmo N vezes, né? A gente pode fazer o produto presumido de AB vezes AB vezes AB vezes AB N vezes e tirando esse produto de A e só fazendo como se fosse um filtro e colocando cada Azinho junto com Azinho e Bzinho com Bzinho, a gente pode ver que o produto de A ocorre N vezes, da mesma maneira que B ocorre N vezes. A segunda propriedade também não é difícil de a gente visualizar, já que a gente pode fazer essa mesma insight de pegar a fração AB e multiplicar por ela N vezes, e a gente vai conseguir ver que o superior, a parte do numerador da fração, vai ter o produto seguido de A N vezes embaixo B por N vezes, tá? E a terceira propriedade talvez seja uma mais difícil de enxergar. A gente vai fazer, nesse caso aqui, uma demonstração, né? Supõe-se que N é maior que N, mas isso a gente vê que não é necessário para a propriedade valer. A gente pode ter um N sendo menor ou igual a N, claro, mas o resultado não vai ser tão óbvio assim. Ele vai ser um pouco diferente no caso numérico, a gente vai observar isso, tá? Mas assim, a gente pode fazer a separação de A em produto dele seguido por M vezes o numerador e N vezes o numerador, né? E cada A pode ser simplificado, né? Pela propriedade de simplificação, que é algo que isso pressupõe. Mas eu posso fazer só esse insightzinho, né? Que isso daqui é uma fração equivalente. A gente manteve a mesma estrutura que BC, ok? A gente não vai focar muito nisso, mas supõe-se essa simplificação, ok? Conhecimento de divisão do aluno. Bom, então, caso, vamos fazer um caso especial, né? Em que o M, a gente pode fazer esse insight lógico em que o M seja zero. Opa, pensei que tinha pegado a cabeça, não peguei, foi mal. Que o A seja zero. E a gente vai ter essa seguinte propriedade aqui, ok? E, bom, o que que a gente poderia dizer sobre A ser zero, né? Bom, A igual a zero, é igual a zero, perdão. A elevado a zero, a gente não sabe e desconhece que número seja, né? Mas, bom, a gente pode demonstrar, a gente pode dizer que ele seja um número Q qualquer e vamos utilizar das próprias propriedades que a gente conhece, né, para resolver ele, ok? Bom, a gente pode multiplicar A em ambos os lados por um número, pode ser o M de novo, A elevado a M, zero, elevado a M vezes Q. E isso aqui, podemos utilizar a primeira propriedade de potência que eu introduzi a vocês, que vamos somar os expoentes.
E como o, o m somado a zero se mantém ele mesmo, a gente pode só escrever como isso aqui sendo igual a elevado a ele. Cara, é estranho a gente ver um fator Q aqui, sendo que podemos dizer assim que esses dois não, os coeficientes do Q, né, podemos dizer assim, não introduzindo vocês o que é com o suficiente, mas tá bom. Eu vou usar a definição de que esse número que está multiplicando a m. Ele não alterou o AM, né? A gente observou isso, porque o AM multiplicado por esse número que não alterou o, o A elevado a M. Então, o único número que a gente conhece com essa propriedade é um, né? Então, a gente conclui que é igual a um, certo? Logo, a gente chega na conclusão da propriedade, que é A elevado a zero igual a um. Então, a gente vai chegar nessa propriedade aqui, que um número elevado a, a um menos, vamos supor, um real. Essas notações aqui eu vou ensinar a vocês posteriormente. A um real negativo, ele vai inverter e manter a mesma potência do número igual ao módulo, só que pertencente a outra parte do eixo posterior à origem, ok? Perdão. Essa é uma propriedade muito importante, tá? Essas duas propriedades aqui são, caraca, são bem importantes a gente conhecê-las. A gente vai utilizar elas muito durante o curso. Eu vou escrever elas de maneira mais linear aqui, para nós não nos perdermos. A elevado a zero é igual a 1 e a elevado a menos zero é igual a elevado a n, tá? Ok. Bom, as principais propriedades de potência sem envolver radiciação, que é o que eu vou introduzir agora, são essas, tá? Cara, se eu tô esquecido de alguma, mas essas são as que eu mais uso e eu frequentemente resolvo problemas com elas, tá? E acho que são importantes de vocês conhecer elas, são fundamentais, tá? Bom, a gente vai ver que tem algum problema essa utilizando essas propriedades em números que não são reais, tá? Vai ter algumas coisas que não vão ficar bem definidas, mas esse não é o foco, é mais pra frente, ok? Então eu vou pegar uma nova parte desse, que a gente vai ver que também é uma potenciação, mas é uma potenciação diferente, que é a radiciação, ok? Radiciação seria, por exemplo, a gente tem um número Q, esse número Q é igual a raiz pésima de um número A, tá? E a definição de raiz, né, raiz pésima, seria que essa raiz pésima multiplicada por ela mesma p vezes resultaria no próprio número que está no interior da raiz. P vezes, ok? Sim, a gente vai ver que essas mesmas propriedades vão valer, tá? Para eles. Inclusive, nessa de radiciação eu vou
incluir uma que pode se encaixar com ela, mas eu acho que vai ser mais fundamental a compreensão dela junto desse processo de ensino de radicalização, mas que pode ser incluído lá de potenciação aqui. Bom, essa é a definição de, de um número de uma raiz, né? De um número pode ser de qualquer ordem, tá? Tá bom. Ah, a gente vai ver que a principal propriedade que eu vou ter que ensinar para vocês, para a gente poder utilizar todas as outras de cima, porque eu vou mostrar para vocês que, na verdade, essa propriedade aqui é válida, ok? É uma propriedade muito foda. E daí a gente consegue, né, utilizar essa daqui em todas as outras que a gente aprendeu aqui em cima, porque é só uma forma de expressar o expoente, né, uma, numa potência, tá? E por que que essa igualdade, ela é válida, né? Você pode imaginar, né? Cara, a gente pode entender isso da seguinte forma. Ah, quando, pela definição, né, da raiz pésima do termo, ele poder multiplicado por ele mesmo resultar em A, esse mesmo número aqui, elevado ao expoente de um sobre P, vai ter a mesma propriedade definida, né, pela propriedade da somas de potências, ok? A gente vai definir isso, tá? Bom, a gente pega esse número um sobre P, multiplica ele P vezes. Ficou meio porco isso aqui, mas está tranquilo. P vezes, ok? E pela propriedade potente, a gente vai ter a soma deles, tá? E que essa soma vai acontecer P vezes, né? E como você está chamando essa fração de um sobre P vezes, ela resulta em um, né? Porque você está somando todas as partes da, da, da fração de você dividir uma, alguma coisa em P partes e somar todas as P partes resultantes nela inteira, certo? Então, então a gente vai conferir que isso é verdade. Mas, claro, não é uma demonstração correta, é só uma ideia que tu vai ter por trás disso e que vai fazer sentido, tá? Porque poderia ter alguma constante multiplicando ela, a gente não sabe, não fa fazendo essa demonstração, a gente não sabe como provar que não terá. A gente tem que fazer uma demonstração genérica, ok? Mas é um insight interessante do porquê que é válido. A gente chega no mesmo resultado, tá? Bom, se a gente fizer, vamos supor que isso daqui, né? Opa, não entendi. Mas essa raiz de P não, raiz PS de A
seja uma potência qualquer. É isso que a gente quer entender, né? Então, a gente vai multiplicar ela mesma por vezes, e a gente multiplicando por p vezes esse daqui, a gente pode subentender nisso aqui, certo? Opa, isso aí de p elevado a A, isso aí de p elevado a A, tal, 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 tal. Isso aqui é igual, isso aqui tudo p vezes, né? A elevado a n vezes A elevado a n vezes A elevado a n, tal, 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 vezes A elevado a n. E daí, pela propriedade da potência, como isso daqui foi multiplicado por vezes, a gente sabe que vai se A, né? Ali em cima. E aqui a gente vai usar a propriedade da soma das potências, né? N mais N mais N, pá, 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 P vezes isso aqui. Então, isso aqui vai ser um insight de que eu falei para você isso já terem, né? Mas uma soma de um número determinado, a quantidade de vezes vai ser o produto dessa determinada quantidade de vezes ele mesmo. Então, vai ser Pn, ok? E, assim, pela comparação de expoentes, a gente, na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu vou dividir por A, né? Esse lado agora, e daí eu vou ter isso aqui, APN dividido por A igual a 1. E daí, pela quantidade que eu demonstrei anteriormente no inverso, isso daqui vai ser igual a PN vezes A elevado a menos 1, que é igual a 1. E pela soma, né? A diferença é uma espécie de soma. Posso colocar aqui na frente. Isso. E a gente chega aqui a elevado a Pn menos 1 é igual a 1. E, cara, a gente provou lá que para ser igual a 1, isso daqui é uma potência de A elevado a zero, né? Então, para isso aqui resultar em 1, o único jeito é aquilo ali sendo zero. Então, se Pn menos 1 é igual a zero, o N é igual a 1 sobre P, tá? Claro, tem coisas que eu não coloquei no perfil da demonstração. No caso, vamos supor que tivesse uma constante aqui multiplicando alguma coisa, mas um formalismo tão gigante assim para entender uma propriedade tão básica que não é difícil de ver, é só se o caso o aluno tenha dificuldade mesmo. Eu não acho que por enquanto a gente precisa ter um rigor tão grande para demonstração, tá? Eu só preciso que você tenha mais clareza do que acontece e de fato entender a propriedade, tá? Ok. Podemos apagar só espécie de demonstração aqui e isso aqui, porque a gente já conseguiu entender, né, essa propriedade em que a raiz é de P, opa, raiz enésima de P não, raiz pésima de A, ok? Igual a A1 sobre P. Tá. Tá. E então, é o seguinte, a outra propriedade que agora, para ter mais clareza e regras para a gente utilizar, foi uma que ficou não tão clara, mas se você já tiver um pouco de base no assunto, veio tirar uma dúvida, você deve ter visto, né? Que, bom, eu peguei o P, perdão de novo, o raiz pésima de A, dizendo que ele era um número A elevado a n, né?
E eu fiz o produto dele, né? Porque, pô, não é difícil. Isso daqui, tá? De fazer o produto contínuo. Não é difícil de vocês entenderem que se é uma coisa muito importante quando a gente for entender os conceitos matemáticos mais avançados, é que se eu multiplico um, um número que não vai alterar, porque eu sei que ele é igual em algum lado da equação, a equação se mantém, tá? Ela não é inalterada. Ela, de fato, continua sendo verdadeira, tá? Tá? Ok. Bom, se vocês perceberam, né? Eu vou ter que isso aqui, né? Esse produto seguido de apenas que eu tinha observado antes, eu posso descrever ele, vamos supor que ele seja demonstrado num produto dele por ele mesmo e M vezes. Ah, isso daqui nada mais é do que A elevado a N na potência de M, né? É isso que a gente pode interpretar, o produto seguido disso. Então, nessa abordagem, eu posso utilizar a outra propriedade da soma, né, de expoentes, seguindo dele por ele mesmo n vezes. Isso resultando nessa propriedade aqui, né? Que a elevado a n elevado a n é igual a elevado a n. Ok? Bom, se a gente fizer a troca de m e n, a gente observa que a propriedade não se altera, né? Porque o produto de m e n ele é o mesmo. Então, vamos supor que n seja igual a m e m seja igual a n, esse produto aqui vai se manter inalterado. E a gente vai ter essa propriedade interessante que vai ser muito importante em alguns exercícios avançados, apesar de ser uma propriedade bem básica, dessa troca de potências que a gente pode fazer por causa que o produto se mantém inalterado, ok? Tá. Acho que não tem mais muito além disso. Eu vou ensinar essa última propriedade e a aula você já vai poder entender sobre as operações de potência e radiação, né? Bom, basicamente a propriedade que eu vou ensinar agora é só uma derivação dessa propriedade aqui que a gente sabe com essa aqui, tá? Eu vou poder dizer que eu vou dizer, vamos supor que esse número a elevado a n dessa propriedade, eu só vou separar isso aqui da, da, da potência, que esse um sobre n, perdão, esse m pode ser um sobre k, pode ser o inverso de um número. Então, ele elevado a um k elevado a n, podemos utilizar a propriedade de ser ele estar multiplicando esse inverso, tendo a elevado a razão de n sobre k, ok? E como a gente sabe pela propriedade também anterior do que quando tem um número elevado a uma potência que é o inverso de um número, ele equivale da raiz, gente. Essa raiz aqui, raiz késima de n. E vai ser essa, essa razão aqui.
E subentendendo isso, a gente também pode fazer aquela troca que eu ensinei, que a gente conseguiu observar que era verdade, que o produto se mantinha inalterado, e colocando o N para dentro, deixando o 1K para fora. E a gente pode fazer a interpretação da raiz carésio desse AN. Ok? Logo, a gente conclui que essa propriedade é válida. A raiz K, a N, raiz carésima de A elevado a N, é igual a raiz carésima de A e elevado a N, ok? Bom, essas foram todas as propriedades de potenciação e radiciação. Escrevi errado aí. Propriedades de potenciação e radiciação. E a gente espera você ter compreendido e não são muito distintas, tá bom? Ah, a gente já teve hoje na aula o título, né? Eu não introduzi no início da aula, mas está tranquilo. Das propriedades básicas para se operar com os números reais, uma introdução à álgebra. Ah, vamos fazer alguns exercícios envolvendo valores numéricos, né? Por enquanto eu só usei variáveis para a gente ver no caso genérico, mas a gente já tem uma base suficiente para poder partir para equações agora, tá bom? É isso da aula de hoje. Valeu, obrigado.